terça-feira é dia de quê? Fatos da semana. Durante a sessão dessa segunda na Câmara, que durou cerca de 1h30, o ministro José Eduardo Cardoso rebateu as acusações de que a presidente Dilma Rousseff teria cometido crime de responsabilidade. Terminou ontem o prazo para a presidente Dilma Rousseff entregar a sua defesa na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que foi apresentada pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Segundo Cardoso, a presidente só pode sofrer impeachment por atos que atendem contra a Constituição e que tenham sido praticados intencionalmente por ela. Aceitar o impeachment por causa das pedaladas fiscais seria como uma espécie de golpe. Agora, o relator dos trabalhos da comissão, o deputado Jovair Arantes, terá 5 dias para elaborar o seu parecer, que deverá ser votado pela comissão. E com a entrega da defesa, quais serão agora os próximos passos do processo de impeachment? É o que vamos falar no Fatos da Semana do Revista da Cidade. Doutor Eduardo está com a gente para ajudar a gente a entender esses embrólios todos desse meio político que não tá fácil. Bom dia, meu querido, você tá bem? Bom dia. Tá difícil, né? Quantos desdobramentos, todo dia acontece alguma coisa pra gente acompanhar, né? Cada dia é uma surpresa. Né? Inclusive, e a nível mundial, né? Daqui a pouco a gente vai falar dos Panama Papers no ventilador do mundo. Verdade. Se der tempo, a gente fala sobre isso também. Sim. Mas vamos começar falando sobre o ministro José Eduardo Cardoso. Eu queria, antes de mais nada, que você esclarecesse pra gente, porque existe uma polêmica em cima do nome dele, defendendo a presidente Dilma. Ele pode atuar, como algumas revistas, alguns meios de comunicação estão questionando, ele pode atuar como um advogado da Dilma nesse caso, ou ele está fazendo defesa do governo, como ele alega? Essa foi uma questão processual levantada, se ele tem ou não capacidade postulatória na condição de advogado-geral da União, que tem status de ministro, se poderia ou não fazer a defesa da presidente Dilma. Na minha visão, eu acho que isso é pouco... irrelevante. Não é relevante? É relevante, eu acho que tem coisas muito mais importantes para discutir, mesmo porque se você começar a levantar situações procedimentais ou processuais, se a defesa pode ou não pode, você cria situações para judicializar o pedido de impeachment. Né? E nós sabemos que o pedido de impeachment é óbvio que, obedecida a formalidade da lei, porque o impedimento está previsto na Constituição, né? Ou seja, obedecida essa formalidade da lei, que a lei impõe, né? Que exige, é óbvio que o impeachment é um procedimento normal, sob o ponto de vista de impedimento, que na verdade não é bem impedimento, que se impeachment ao pé da letra, né? Na verdade não é impedimento, e sim uma impugnação da pessoa que está no cargo. Tá. Essa é uma tradução feita, é um termo utilizado... Para a gente entender um pouco melhor. Americano, né, sob o ponto de vista... mas, na verdade, é a impugnação da pessoa que está investida naquele cargo, naquela função pública. Tá? Então, eu não vejo maiores problemas. Ontem teve alguns deputados, alguns que compõem a comissão especial que está apreciando o impeachment, levantaram essa questão, mas não vejo nenhuma relevância neste momento. Tá? Eu acho que ela estava no exercício da função, está no exercício da função, então, obviamente, eu não vejo maiores problemas dele assumir a defesa da presidente Dilma. Não vejo. Vamos falar então sobre os argumentos utilizados na defesa, né? Que foram citados ontem. Um deles, ele colocou como se tivesse acontecendo ali uma vingança
pessoal do presidente da Câmara em cima da presidente Dilma, né? Como é que você vê a argumentação colocada? Quer dizer, a gente não viu nada de muito novo nessa defesa que ele apresentou ontem, né? Ficou em cima do mesmo discurso que já vinha sido falado antes. Eu acho que, assim, lógico que o Eduardo Cardoso, ele como advogado, ele é brilhante, é um advogado de oratória, né? Mas não vejo, eu não consegui vislumbrar na defesa dele algo que pudesse ter algo objetivo, ou seja, que enfrentasse efetivamente a denúncia, que são as pedaladas. Alguma argumentação consistente que fala, não, contra isso realmente não dá para argumentar. O que eu vejo, na verdade, quem é tribuno sabe, existe uma diferença entre a oratória, ou seja, você utiliza aquele veículo para poder levar uma informação, e outra coisa é a retórica, ou seja, é a conversa mole, é a bobagem. Então me parece, em que pese ser um grande orador, mas ontem ele se utilizou de retórica, né? Algo que falseia, algo que induz a alguma coisa que não é verdadeiro, que não é real, né? Porque o advogado ele tem que ser legalista, né? Ou seja, ele tem que trabalhar em cima, ou seja, acusação e defesa. A defesa ela tem que repudiar, ela tem que desqualificar a denúncia, a acusação ali apresentada. Se você começar levantar questões que eu diria de periferia, ou seja, que não é o núcleo da discussão, é óbvio que você, na verdade, mostra para aqueles que são destinados à defesa, que são, obviamente, aqueles que compõem a comissão, percebe-se claramente que aquilo é uma retórica, aquilo, na verdade, é uma conversa mole, aquilo, na verdade, não tem um lastro, não tem um amparo legal, né? E mais ainda, eu acho que é esse discurso do governo falar que o que está acontecendo, que o impeachment é um golpe, né? Isso nada mais do que uma falácia, né? De um factoide, né, de algo que realmente não tem a menor relevância hoje, mesmo porque, se a gente for falar em golpe, nós tivemos vários momentos que tanto o ex-presidente Lula como a própria Dilma praticaram golpes, ou seja, estelionatos. A eleição de 2014 foi um verdadeiro estelionato. Se não tivesse sido estelionato, não teríamos hoje 90% da sociedade pedindo o afastamento da presidente. E mais, hoje nós temos no Tribunal Eleitoral, o federal, o tribunal que avalia, que aprecia as questões das eleições, nós temos um processo pedindo a cassação, né, da presidente Dilma e, obviamente, o seu vice, que é o Michel Temer. Cassação da candidatura. Da candidatura, ou seja, a cassação da diplomação, que aí perde, obviamente, o cargo em função de supostas fraudes que teriam ocorrido na eleição. Irregularidades na captação do dinheiro para a campanha. E é mais, ou seja, mais ainda, se nós formos analisar, não é que a coisa aconteceu agora em 2016, ou seja, a eleição ocorreu no mês seguinte, a coisa já começou a aparecer. E aquela argumentação que eles estão usando, como é que você vê essa questão de dizer que ela fez o que o antecessor fez, o que o antecessor também fez e o que os governadores fazem, os prefeitos, etc., que é a questão das pedaladas, quer dizer, você justificar o erro com o erro dos outros. Olha, como é que você vê isso? Eu vou falar para você o seguinte, o mais grave, na minha visão, a pedalada, obviamente, ou seja, é um tipo de fraude praticado contra o sistema financeiro. Porque o Tesouro, o que na verdade são pedaladas, nós já explicamos mas de uma forma bastante rápida. O que são pedaladas? Pedaladas é o seguinte, o governo vai lá, utiliza dinheiro dos bancos públicos, o Tesouro deveria ter repassado, mas não repassou e ficou como se fosse um cheque especial pendurado. Isso se chama financiamento pelos bancos públicos. Então, é óbvio que isso, obviamente, é ilegal, né? Isso não pode ser praticado. E a presidente praticou, né? E de forma dolosa. Por quê? Em que pese o próprio ministro Eduardo Cardoso, o advogado que defendeu, disse que, na verdade, ela não agiu
com dolo. Dolo é a intenção. Não, na verdade ela agiu com intenção, porque ela sabia que o Tesouro não estava repassando. Porque senão a gente vai ficar naquela velha mania de que eu não sei de nada, como aconteceu nos 2 mandatos do Lula. Ele não sabia de nada e passou ileso. Ou seja, não teve. Então, a questão da defesa, para mim, realmente ela está bastante fragilizada no seu ponto de vista. Não acredito se o impeachment é realmente um julgamento político. Hoje, quem pede a saída da Dilma, representada por 90%, segundo as pesquisas, pela sociedade, então somente 10% que aprovam o governo da Dilma. Então eu acho que o Congresso, a Câmara, ela tem que refletir a intenção da sociedade. A sociedade pede isso. E hoje, agora, ontem já começou a se ventilar a possibilidade de novas eleições para outubro. Então a gente começa a perceber que começa a ter corpo essa questão. Está se desenhando uma nova situação. Um novo momento, e precisa passar isso, né? Isso precisa ser resolvido o mais rápido possível, né? Porque o país está quebrando. E eu acho que ainda, até para complementar, eu acho que o maior golpe é você pegar 50 bilhões de emendas e começar a distribuir para os deputados para votarem contra o impeachment. Isso é um verdadeiro golpe contra a nação. Isso é realmente verdade. Comprar deputados com emendas parlamentares. Isso é um absurdo. Que está acontecendo. E é o que está acontecendo. Vamos continuar falando, doutor Eduardo, através do Facebook. A gente vai deixar a história dos Panama Papers para entender na próxima semana, porque até lá também muita coisa já vai ter acontecido e a gente vai conseguir falar mais abertamente sobre isso, né? facebook.com/Eduardo César Leite, que o negócio está fervendo e a gente vai falar com certeza muito sobre esse assunto ainda. Vamos Obrigado, continuar. doutor Eduardo. Boa semana, viu? Pra vocês. Até. Tchau.